Estamos de volta aqui na terceira parte da mensagem Corpos Incorruptíveis, um privilégio dos salvos. Eu terminei a parte anterior falando sobre Isaías 26,14 e Isaías 26,19, correto? E eu li que Isaías falou, olha, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Então, abençoado, a pergunta é, mas quem eram os muitos de Daniel capítulo 12? Observe que no mesmo grupo de muitos, uns saíram para a vida eterna, como eu falei, e outros para a vergonha, mas não para a perdição. Não saíram para a perdição eterna, porque a primeira impressão que se tem, como eu falei um pouco atrás, é que haveria diferença em questão de salvação, ou seja, quem saiu para a vida eterna está salvo, e quem saiu para a vergonha não está. Mas a Bíblia, quando quer tratar sobre perdição, o fogo eterno, que a gente vai entender também durante a mensagem, a Bíblia usa a expressão perdição. Ok? Então, abençoado, uns saíram para vergonha e desprezo. Agora, olha, algo que nem mesmo os mestres do apostolado, nem mesmo aqueles que pregam graça há algum tempo, ou dizem que prega graça há algum tempo, conseguiu compreender. É que a salvação de Deus, ela está baseada em 3 pilares, abençoado. Presente, anota aí, presente, graça e obra. Talvez alguém pergunte, a salvação está baseada em obra? Sim. Mas não para mim nem para você. Olha, você vai entender isso. Olha, em Jesus se cumpriu o quê? Se cumpriu Daniel. Os que saíram para a vida eterna foram quem? Foram os sacerdotes do Antigo Testamento. E você vai entender também durante a mensagem. E os que saíram para a vergonha eterna, aliás, os que sairão para a vergonha eterna. Uma parte que eu esqueci de explicar é que naquele grupo de muitos que está dividido em 2, os que saíram para a vida eterna, você já entendeu, que foram para Jerusalém, a santa cidade, apareceram a muitos e foram ao Pai. Pronto, já estão lá. Na minha visão, são sacerdotes, e você vai entender durante a mensagem que tipo de sacerdote. Agora, a outra parte, os que sairão para a vergonha e desprezo, ora, são ricos abençoados, que foram justos na carne. São ricos do Antigo Testamento? Ou você acha, por exemplo, e também ovelhas que foram infiéis a Moisés e ao pacto anterior à cruz. Porque assim como os judeus deveriam obedecer ao pacto que foi dado para Moisés governar, olha, como cabeça de pacto, olha, interessa a mim e a você que compreendamos também que interessa que sejamos fiéis ao pacto consumado. Uma vez que eu digo que eu não sou salvo, eu não estou sendo fiel ao pacto consumado. Então, aqueles que sairão ainda na ressurreição final para vergonha eterna, ora, são as ovelhas ricas que usufruíram do dom, porque Salomão disse é dom de Deus, e não ajudaram os pobres, não acumularam o galardão das boas obras, e ovelhas que antes da cruz não foram fiéis ao pacto da lei que foi dado a Moisés, que era, Paulo chamou de ministério de morte. Ou você acha que no grande dilúvio que houve sobre a terra, só tinha 7 ovelhas no meio daquela multidão, que foi Noé, sua esposa, as 3 noras, Sem e Jafé, porque Cã, você sabe que era bode. Você acha que só tinha 7 ovelhas? Porque 8 almas entraram na arca. Aliás, 8 almas entraram, 6 eram espíritos, mortos no pecado começado por Adão. A esposa de Noé e Cã era da perdição. Agora, as 3 noras a Bíblia não dá informação. Tá? É porque de fonte doce, tu sabe que não pode jorrar água salgada. Certo? Se Cã era da perdição, era filho de Noé, e Noé era da bênção, logo você interpreta que a esposa de Noé era da perdição.
Mas você acha que na época do grande dilúvio, todo aquele povo que morreu era ímpio, abençoado? Não, abençoado. Tem uma parte na Bíblia que eu não me recordo agora, que fala que a pregação de Noé não estava misturada com o dom da fé. Por quê? Porque Noé estava morto no pecado de Adão. Noé que construiu a arca. Então, havia muitas ovelhas ali que morreram, que por causa da carne estavam mortos em pecado, não conseguiu compreender, não conseguiu acreditar na pregação de Noé. E morreram. E você acha que hoje, ovelhas rebeldes, que não acreditam na graça e no apostolado, se entrar em disciplina não vai morrer? Vai morrer, abençoado. São 3 etapas da disciplina de Deus, morre também, abençoado. Não é fiel ao pacto, está abusando de Deus, morre também. É salvo. Vai ressuscitar. Agora tem que saber em que condições vai ressuscitar. Volta em Mateus capítulo 27, 51 e 52. Aquela passagem que nós lemos, olha, Mateus 27, 51 e 52. Só para a gente tentar entender melhor aqui. 51, vamos ler o 51 só. Veja o que diz. Eis que o véu do templo se rasgou, 52, e abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Olha, aqui se cumpriu uma etapa da ressurreição. Qual? A parte dos muitos, onde estava incluído os 2 grupos, como eu falei um pouco atrás, os sacerdotes foram os chamados de corpos dos santos, que dormiam, ressuscitaram, e apareceram à cidade santa, e foram ao Pai. Mas a Bíblia não fala quem foram. Na minha visão, foram os sacerdotes, os 144 mil, comprados para Deus e para o Cordeiro. E o que restou para ressuscitar? Restou os profetas, os sacerdotes do governo mosaico, todas as ovelhas desde Adão, que vão ressuscitar agora na ressurreição final. E aí que vai ser a separação de galardão. Porque, abençoado, esse grupo de corpos santos que ressuscitou e apareceu na cidade santa, olha, não passarão pelo tribunal, pelo grande tribunal dos galardões. Apocalipse 14, 4. Veja o que diz, Apocalipse capítulo 14, 14, verso 4. Veja o que diz a palavra, olha, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, Jesus, para onde quer que vá. Estes são os que dentre homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha, em uma outra ocasião, em um outro estudo, uma outra mensagem, eu vou explicar que João, durante muito tempo, ele tinha a visão do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que foi imolado para nos perdoar dos pecados, perdoá-lo antes da cruz, eu e você nascemos salvos, perdoar as ovelhas diante da cruz dos pecados dos quais estavam debaixo por causa de Adão. Então a visão de João, na maioria das vezes, ele vê o Cordeiro, dificilmente João vê o Cristo. Uma outra ocasião eu vou explicar sobre isso. Então, na minha visão, abençoado, os corpos dos santos eram os 144 mil, comprados para Deus e para Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo, 4:10. Hebreus capítulo 4, verso 10. Veja o que diz a palavra, Hebreus 4:10. Olha, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Os 144 mil estão repousados de todas as suas obras. Verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Agora já fala aqui do pacto da graça. Qual é o repouso que resta para o povo de Deus? Abençoado com todas as bênçãos. Uma vez que você consegue compreender
se tiveres chamada, claro, que você é um salvo, que o tal diabo já foi, não pode pegar você, que você não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo. Uma vez que você compreende que você não é pecador, você entra no repouso. Resta ainda um repouso. Paulo falava aos judeus recém-chegados ao cristianismo. Então, a pergunta agora é, e os que sairão, e os que sairão para a vergonha? São ovelhas ricas do Antigo Testamento, que não ajuntaram galardão, não ajudaram os pobres, e os infiéis a Moisés e a lei, como eu falei anteriormente. E detalhe, eles vão se ajuntar a todas as ovelhas ricas deste pacto consumado, que também não ajudam as pessoas pobres. E as ovelhas também que estão aí, não são ricas, mas estão andando segundo a carne. Vão ressuscitar para a vergonha. E você vai entender durante a mensagem que vergonha é essa, quem são essas ovelhas ricas desse pacto consumado, qual é o tipo de mandamento para eles. Olha, vou explicar direitinho na próxima etapa. Ok?